É 9 de junho de 1995 e em Cali, os homens mais ricos do país almoçam em restaurantes elegantes, assinam contratos ou fecham doações milionárias para os hospitais. Todos sabem disso, mas ninguém os chama de narcotraficantes em voz alta. São chamados de empresários. Nesta tarde, em um galpão no bairro Normandia, a polícia colombiana cerca um prédio. Lá dentro está Miguel Rodríguez Orejuela, o cérebro financeiro do cartel de Cali, o homem que durante 20 anos construiu o maior império de cocaína que o mundo já conheceu, sem usar a violência como ferramenta central. Eles o encontram escondido em um buraco atrás de um armário. Mas não vamos nos adiantar. Você sabia que o cartel de Cali chegou a controlar 80% da cocaína que chegava à Europa? E que seus líderes financiaram uma campanha presidencial na Colômbia e quase conseguiram? Para entender como esse poder foi construído e como ele caiu, precisamos voltar no tempo. Vamos até o dia em que o cartel de Cali caiu. Perigos muitas vezes se escondem diante de nós e são difíceis de notar. Por isso, proteger-se com o Surfshark é a melhor opção. Surfshark é uma rede privada virtual que protege nossas informações online, criptografando nossos dados para que, se tentarem nos espionar, não consigam ver o que estamos fazendo nem de onde, mesmo que estejamos usando uma rede Wi-Fi pública. Graças a isso, também podemos mudar nossa localização virtual, o que nos permite acessar, por exemplo, grandes descontos em passagens aéreas, sem ficarmos limitados aos que aparecem no nosso país de origem. Com o Surfshark, além disso, podemos desbloquear os 15 catálogos da Netflix no mundo e usar serviços de streaming como BBC iPlayer, Hulu e outras plataformas restritas em certos países. Também conta com a versão Surfshark One, que possui funções muito úteis como antivírus, alerta e busca, que oferecem ainda mais segurança. E para completar, eles também contam com o detector de golpes por e-mail e o bloqueador de conteúdo web. Já me salvou várias vezes de supostas ofertas de emprego com e-mails muito suspeitos. Se quiserem seguir meu conselho e começar a usar Surfshark, deixo o link para vocês baixarem aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Ou então vocês podem acessar www.surfshark.com/LDAqui e ao usar meu código, que é LDAqui, vocês vão ganhar 4 meses extras. Lembrem também que vocês têm uma garantia de 30 dias, então podem testar por 30 dias e se não convencer ou não servir para vocês ou qualquer coisa, podem pedir o reembolso do seu dinheiro. Então vocês não têm desculpa para pelo menos testar. Façam o que eu digo, baixem, usem e depois me contem como foi. Vamos começar. O Vale do Cauca, no sudoeste colombiano, não se parece em nada com Medellín. É uma terra plana, fértil, com uma tradição comercial que vem do açúcar e do café. Cali é uma cidade de negócios, de classe média próspera, com uma burguesia que olha para Bogotá com certa distância e para o mundo com ambição. É ali, nesse ambiente de aparências respeitáveis e transações discretas, que nasce o projeto dos irmãos Rodríguez Orejuela. Gilberto e Miguel não vêm das comunas, não crescem descalços no meio do barro. Gilberto estuda, trabalha em uma farmácia e aprende a lidar com papéis e contas. Miguel é mais técnico e metódico. Desde jovens, desenvolveram uma habilidade que os distinguirá durante décadas de todos os seus concorrentes. A capacidade de fazer com que o dinheiro sujo pareça limpo antes que alguém faça perguntas. Essa capacidade de estar um passo à frente fará a diferença no futuro do crime na Colômbia. Seu primeiro grande negócio criminoso não é a cocaína, mas sim o sequestro. No final dos anos 60 e início dos anos 70, os irmãos estão ligados ao M19, o movimento guerrilheiro urbano que usa sequestros de empresários como fonte de financiamento. É nessa época que eles constroem suas primeiras redes de contatos, aprendem a operar na clandestinidade e entendem algo fundamental. Na Colômbia, o dinheiro compra quase tudo, mas as aparências legais não são apenas inegociáveis, como também compram o resto. Na segunda metade dos anos 70, quando a cocaína começa a fluir para os Estados Unidos, os Rodríguez Orejuela não são os primeiros a entrar no negócio, mas sim os mais organizados. Eles formam uma aliança com Elmer Herrera, conhecido como Pacho, e com os irmãos Santa Cruz. Juntos, eles fundam o que os agentes da DEA em Bogotá começarão a chamar, com uma preocupação cada vez maior, o Cartel de Cali. A diferença em relação aos seus colegas de Medellín pode-se dizer, filosófica.
Pablo Escobar governa tendo o terror como seu primeiro idioma, enquanto os Rodríguez Orejuela preferem a via indireta da corrupção. Eles não explodem prédios, compram juízes, não assassinam candidatos à presidência, financiavam campanhas, não declaram guerra ao Estado, eles se infiltram nele. Durante anos, essa estratégia os torna quase invisíveis para a boa opinião pública internacional e extraordinariamente difíceis de perseguir para os órgãos de controle nacionais. Como essa organização consegue operar durante 2 décadas à luz do dia, sem que ninguém a desmonte? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que vai definir toda essa história. Em meados dos anos 80, o Cartel de Cali já é uma estrutura empresarial de uma sofisticação difícil de acreditar. Seus líderes se reúnem aos domingos e organizam suas agendas. Eles fazem atas, negociam a distribuição de responsabilidades e cada um controla uma parte do negócio. Gilberto é o visionário financeiro, Miguel, o operador logístico, Santa Cruz, o encarregado das rotas para os Estados Unidos, e Pacho Herrera é o responsável pelo mercado europeu. A rede de distribuição nos Estados Unidos é uma das mais elaboradas. O cartel recruta cidadãos colombianos com residência legal em Nova York, Miami e Los Angeles. Eles os integram em estruturas celulares onde nenhum elo conhece o anterior e lhes pagam pessoalmente. A cocaína entra escondida em carregamentos de brócolis congelado, em postes de madeira ocos e em pilhas de carvão que levam semanas para serem descarregadas nos portos. Quando a DEA começa a seguir uma pista, o cartel já mudou o método. O dinheiro que retorna à Colômbia passa por uma rede de casas de câmbio, farmácias, redes de rádio e laboratórios farmacêuticos. Os Rodríguez Orejuela são donos da maior rede de drogarias da Colômbia, e é um negócio legítimo, lucrativo e que passa por auditorias periódicas e legais. Por isso, eles se tornaram a lavanderia mais eficiente do narcotráfico sul-americano. A relação com o Estado colombiano nesses anos não é de confronto, mas sim de infiltração. Sino de penetración. O cartel tem informantes na Polícia Nacional, no Departamento Administrativo de Segurança e na Promotoria. Quando se planeja uma operação ou batida policial, alguém liga antes dos caminhões saírem. Se em algum momento um investigador chega perto demais, aparece uma transferência, uma denúncia disciplinar ou uma oferta financeira que é difícil de recusar com o salário de um funcionário público colombiano. As ameaças são neutralizadas da forma mais eficiente, raramente com violência, mas há algo que distingue o Cartel de Cali de qualquer outra organização do tipo no mundo, e é que ele conta com um serviço de inteligência próprio. Os Rodríguez Orejuela financiam uma rede de interceptação telefônica que, em seu melhor momento, supera a capacidade técnica de vários órgãos do Estado. Eles têm funcionários dentro das companhias telefônicas e estão em condições de gravar conversas de políticos, juízes, jornalistas e promotores. Essa informação nem sempre é usada para ameaçar. Às vezes é uma ferramenta inestimável para saber quanto tempo resta antes de ser necessário se mover. Há um detalhe que os analistas da DEA sempre mencionam quando descrevem o Cartel de Cali, em comparação com outras organizações da sua época. Seus líderes nunca parecem nervosos. Eles falam com a calma de executivos que conhecem seus balanços e, quando há um problema, chamam um advogado, não um matador de aluguel. Da mesma forma, se um sócio falha, ele é substituído como em uma empresa, não é eliminado como em uma organização mafiosa. É a frieza do homem de negócios, não a do criminoso que vive contando as horas. E essa frieza é, durante anos, seu maior ativo. Mas mesmo uma organização tão estudada e eficiente não pode durar para sempre, porque em 1993 acontece algo que muda todas as regras do jogo. Em 2 de dezembro de 1993, Pablo Escobar morre no telhado de uma casa no bairro Los Olivos, em Medellín. Para o mundo, é o fim do narcoterrorismo colombiano. Mas a mídia e até a percepção do cidadão comum não enxergam a verdade por trás desse fato. Para o Cartel de Cali, é o melhor negócio de sua história. Durante anos, Escobar e os Rodríguez Orejuela se odiaram com uma intensidade que custou milhares de vidas. Nos anos 80, o cartel tentou assassinar Escobar financiando Los Pepes, a coalizão de inimigos que o perseguiu até o fim. Quando Escobar cai, o Cartel de Cali herda suas rotas, seus contatos e boa parte de seus mercados.
Em poucos meses controla 90% da exportação de cocaína para a Europa e 70% do mercado norte-americano. É o momento de maior poder em sua história, mas também o começo do fim. A morte de Escobar havia transformado a Colômbia no centro da atenção internacional em torno do narcotráfico. Os Estados Unidos, que durante anos haviam tolerado certa ambiguidade em relação ao cartel de Cali, por considerá-lo um aliado tático na guerra contra Escobar, já não têm mais desculpas para olhar para o outro lado. A pressão sobre o governo se torna insustentável, e os Rodríguez Orejuela então cometem o erro mais grave de suas carreiras. Eles acreditam que o dinheiro pode comprar tudo, até mesmo a presidência. Em 1994, o candidato Ernesto Samper vence as eleições na Colômbia. Pouco depois, seu próprio diretor de campanha, Fernando Botero Ceia, e mais tarde seu gerente de campanha, Santiago Medina, confirmam perante a justiça o que muitos já suspeitavam. O cartel de Cali havia contribuído com 6 milhões de dólares para a campanha de Samper. As gravações, conhecidas como os narcocassetes, circulam na mídia do mundo todo, e a Colômbia entra na crise política mais profunda de sua história recente. Para os Rodríguez Orejuela, é uma aposta lógica. Eles já haviam comprado todo o resto, mas desta vez o cálculo falha. A magnitude do escândalo faz com que o governo Samper, politicamente paralisado e sob escrutínio constante, não tenha outra opção a não ser lançar a perseguição mais intensa que o Estado colombiano já realizou contra o narcotráfico. E é assim que nossa história retorna ao começo. É junho de 1995. A Polícia Nacional e o Bloco de Busca do Vale estão há semanas seguindo as pistas. Os Rodríguez Orejuela sabem que estão sendo perseguidos, por isso tomam precauções. Eles se movem entre casas seguras, trocam de telefone e estabelecem uma rede de intermediários para todos os seus contatos. Gilberto, o mais velho dos irmãos, é o primeiro a cair. No dia 9 de junho de 1995, em uma operação no norte de Cali, a polícia chega a uma residência no bairro Santa Mônica. Gilberto Rodríguez Orejuela, o homem que os agentes da DEA chamam de o enxadrista, está escondido em um compartimento secreto construído atrás do armário de um quarto. Ele tem 56 anos, está de terno e está lendo. Não oferece resistência. Em 20 anos de carreira criminosa, ele nunca disparou uma arma. A captura de Gilberto é transmitida ao vivo pelos noticiários colombianos. O diretor da Polícia Nacional aparece diante das câmeras com uma satisfação que não tenta disfarçar. Em Washington, o Departamento de Estado emite um comunicado elogiando a operação, mas ainda falta o mais importante. Miguel Rodríguez Orejuela está há semanas se movendo entre propriedades no sul de Cali. Seus colaboradores mais próximos foram presos ou estão negociando com a promotoria. Sua rede de informantes na polícia foi muito reduzida. Vários de seus contatos foram identificados e afastados das operações-chave, e Miguel sabe que o cerco está se fechando. Ele continua se movendo com a confiança que o trouxe até aqui e segue fazendo ligações para dar instruções, convencido de que pode se manter um passo à frente das autoridades. Em 6 de agosto de 1995, a inteligência policial triangula uma ligação a partir de um endereço em um bairro residencial de classe média, com casas de 2 andares, nada que chame a atenção. A operação é realizada em silêncio e quando os agentes entram no depósito, Miguel não está em nenhum cômodo visível. A busca dura horas até que, finalmente, atrás de uma estante embutida na parede, encontram um vão. Miguel Rodríguez Orejuela está lá dentro, sentado, com um telefone na mão. A captura dos irmãos Rodríguez Orejuela não acaba com o cartel de um dia para o outro, mas o fratura de maneira irreversível. Elmer Pacho Herrera, que controla as operações na Europa, tenta manter a estrutura durante meses, mas em 1996, já sem opções, se entrega por vontade própria à justiça colombiana em uma promotoria de Cali. É um gesto calculado. Ele prefere a justiça colombiana à extradição para os Estados Unidos, que a nova Constituição de 1991 proíbe para os nacionais, pelo menos por enquanto. Shep Santa Cruz Londônio é o único que tenta resistir. Ele foge da prisão La Picota em janeiro de 1996, antes da queda dos Rodríguez Orejuela, e passa meses reorganizando o que resta de sua rede. Mas ele é abatido pela polícia colombiana em março de 1996. Em uma operação em Medellín, ele morre sozinho, sem o aparato que havia construído e sem os aliados que durante décadas o haviam protegido.
No final de 1995, os 4 principais líderes do cartel de Cali estão mortos ou presos, e a organização que havia movimentado toneladas de cocaína toda semana durante 2 décadas se fragmenta em grupos menores. As chamadas organizações de narcotráfico de Cali continuam operando, mas sem a escala, a sofisticação e a impunidade da organização original. Mas o final da história não é tão limpo quanto os comunicados oficiais fazem parecer. Porque nas prisões colombianas, os Rodríguez Orejuela continuam sendo empresários. Desde La Picota, em Bogotá, Gilberto e Miguel continuam dando instruções aos seus advogados, movimentando propriedades e negociando com a justiça. Suas condenações são longas no papel, mas o sistema penitenciário colombiano tem brechas suficientes para que um homem com dinheiro e contatos leve uma vida que não se parece em nada com um castigo real. Recebem visitas, têm acesso a telefones, participam de processos judiciais que se estendem por anos com recursos, apelações e tecnicalidades processuais que os mantêm em território colombiano. Pode-se considerar derrota o que acontece em uma cela com telefone e visitas de advogados internacionais? Essa pergunta vai ficar sem resposta por uma década. A Constituição de 1991 havia proibido a extradição de cidadãos colombianos como resultado direto da pressão do narcoterrorismo de Escobar. Era uma vitória do crime sobre o Estado que ninguém ousava desafiar abertamente. Mas em 1997, a Colômbia reforma sua Constituição e revoga essa proibição para crimes cometidos após a entrada em vigor da nova Carta. Os Rodríguez Orejuela, cujos crimes são anteriores a 1991, ficam tecnicamente fora do alcance dessa norma e seus advogados sabem disso. Por isso constroem sobre esse argumento uma defesa que se estende por anos. É uma corrida de longa distância e ele tem os meios para enfrentar a justiça. Negociam com a promotoria colombiana, oferecem bens, entregam informações sobre terceiros e não param de apresentar recursos em todas as instâncias disponíveis. Em 2001, Gilberto aceita uma sentença reduzida de 24 anos em troca de colaboração. Miguel faz um acordo semelhante. O objetivo principal é sempre o mesmo: permanecer na Colômbia, onde o sistema tem falhas conhecidas, em vez de enfrentar a Justiça Federal norte-americana, que não as tem. Mas a estratégia começa a desmoronar. Em 2004, uma investigação do Congresso dos Estados Unidos conclui que os Rodríguez Orejuela continuaram comandando operações de narcotráfico de dentro da prisão. Escutas telefônicas, movimentações de dinheiro rastreadas e depoimentos de colaboradores formam provas suficientes para que o governo colombiano, sob intensa pressão diplomática e com a ameaça de sanções ao setor financeiro, processe as ordens de extradição, argumentando que os crimes continuados ocorreram após 1997. Em 3 de março de 2005, Gilberto Rodríguez Orejuela é colocado em um avião no aeroporto Eldorado, em Bogotá, e transferido para Miami. Miguel o segue em maio do mesmo ano. Diante de um tribunal federal, ambos se declaram culpados de acusações de narcotráfico e são condenados a 30 anos de prisão. Na Colômbia, as manchetes duram alguns dias. Em Nova York, em Los Angeles, em Madrid, ninguém percebe diferença no preço da cocaína nem na sua disponibilidade. O negócio continua, só mudou de mãos. A queda do cartel de Cali deixa na Colômbia uma herança mais difícil de contabilizar do que a do cartel de Medellín, justamente porque é menos dramática. Escobar deixou prédios explodidos, candidatos mortos e uma guerra interna que o país viveu com horror e com uma certa épica involuntária. Os Rodríguez Orejuela deixaram algo mais corrosivo: a demonstração de que uma organização criminosa pode infiltrar as instituições democráticas a tal ponto que a diferença entre o Estado e o crime se torna uma questão de ênfase, não de natureza. O escândalo do processo 8000, como é conhecida a investigação judicial sobre o financiamento do narcotráfico na campanha de Samper, resultou em centenas de políticos investigados e dezenas de condenações. E a imagem internacional da Colômbia está no pior momento desde os atentados de Escobar. O presidente Samper é submetido a um julgamento político no Congresso e absolvido em uma votação que todo o país acompanha, com uma mistura de incredulidade e exaustão moral. Os Estados Unidos retiram seu visto e a Colômbia fica em uma zona de penumbra diplomática durante anos. Mas há algo mais profundo do que o escândalo político.
O cartel de Cali havia demonstrado que o narcotráfico não precisa levar a violência ao extremo para ser devastador. Seu modelo de corrupção sistemática, de infiltração institucional e, sobretudo, de lavagem de dinheiro integrada à economia legal, se torna o manual que todas as organizações que vêm depois vão seguir, desde os cartéis mexicanos, as máfias da América Central e até as redes de financiamento do crime organizado da Europa. A contribuição do cartel de Cali para o crime contemporâneo não é a cocaína, mas sim o método de distribuí-la. As vítimas dessa história são mais difíceis de contar do que as de Escobar. Não há uma lista de atentados com data e hora, mas sim magistrados que arquivaram investigações por medo ou por dinheiro, jornalistas que não publicaram o que sabiam e promotores que pediram transferência quando os casos ficaram perigosos. Há fortes suspeitas de funcionários que aceitaram subornos e passaram o resto de suas carreiras sabendo que seu silêncio teve um preço. Nenhum deles aparece nos documentários. O que se quebra em uma sociedade quando suas instituições mais importantes aprendem a conviver com o crime organizado como se fosse parte normal do cenário? Essa não é uma pergunta retórica, né? É a pergunta que a Colômbia vem tentando responder há décadas. O galpão no bairro Los Chorros, onde encontraram Miguel Rodríguez Orejuela, foi demolido há anos. No lugar dele, há um prédio de apartamentos. Ninguém coloca uma placa. Os irmãos Rodríguez Orejuela cumprem suas penas em prisões federais dos Estados Unidos. Gilberto pede sua libertação por razões humanitárias. Sua saúde é muito frágil, mas o benefício é negado e ele morre na prisão em 2022 aos 83 anos. Miguel continua preso. Restam-lhe 3 anos de pena, mas ele sofre de um câncer de próstata avançado e as estimativas mais otimistas não lhe dão mais de 1 ano de vida. Pacho Herrera morreu assassinado na prisão de Palmira em 1998, executado por um matador de aluguel que pagou a entrada fingindo ser parente de outro detento. Em Cali, o turismo do narcotráfico nunca chegou a ter a mesma escala que tem em Medellín. Não há passeios pelas casas dos Rodríguez Orejuela ou camisetas com seus rostos em um shopping center. Talvez porque sua história não tem a épica sangrenta de Pablo Escobar, ou porque o que eles construíram é parecido demais com o que ainda existe para que seja confortável transformar isso em atração. Os homens que se vestem como executivos e almoçam em restaurantes elegantes nunca geram o mesmo fascínio que aqueles que atiram de motocicleta. O horror discreto não gera audiência, e sem audiência não há lenda. Mas essa ausência de lenda é por si só uma forma de impunidade, porque significa que a história do cartel de Cali não é contada com a intensidade que merece. O cartel de Cali caiu não por uma Colômbia mais justa, mas por ser politicamente insustentável. O negócio que eles alimentaram durante 20 anos continua existindo, distribuído em dezenas de organizações menores. O galpão no bairro Los Chorros foi demolido. O modelo que era protegido ali continua construindo galpões em todos os lugares. E é isso que a Colômbia ainda está tentando processar como sociedade e como democracia.